Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Macro Talks, o podcast da Macro Office, e que a gente vem trazendo aí muitos assuntos, inovação, educação, networking, desenvolvimento humano e convidados super especiais aí. É um evento que a gente trouxe no meio da pandemia aí para aproximar as pessoas no momento de distanciamento, né, e distanciamento físico, né? A gente precisava continuar socializando. E agora ele vai perpetuar através dos tempos, aí mesmo depois da pandemia, ter dado uma folga para a gente. Lembrando que esse conteúdo e outros vocês encontram no YouTube da Macro Office e também no Spotify, no Macro Talks. Sejam muito bem-vindos hoje. Hoje eu tenho um assunto muito latente, muito bacana para trazer para vocês, uma convidada super especial, uma grande amiga também, uma profissional de ponta aí, a Carol Leal. E a gente vai falar hoje sobre comunicação assertiva. Cara, em tempos de Will Smith dando tapa na cara do Chris Rock, a gente precisa muito falar sobre comunicação assertiva, comunicação não violenta, e a Carol é uma especialista e trabalha há anos e anos aí, é uma head de marketing de vários projetos e sabe muito como lidar com isso. Guria, bem-vinda. Ai, obrigada, adorei o convite, fiquei super feliz. Palavra contigo aí, Obrigada. Fica muito bem à vontade, aí conta um pouquinho da tua trajetória e vamos embora. Gente, em primeiro lugar, obrigado, né, por estarem aqui assistindo e tal. Mandem suas perguntas, né? Sigam as redes sociais, ó, eu já fazendo a propaganda. Claro. Então, para me apresentar, eu sou a Carolina, né? Mas podem me chamar de Carol. Eu sou jornalista, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, tanto em comunicação como em ciências sociais. Já morei no México, no Canadá e em Portugal, que foi minha última experiência. E a minha vida se divide, assim, tanto na parte acadêmica, quanto na parte mais aí de gestão mesmo da comunicação e do marketing, né? Eu fui gerente de marketing do Mãe de Deus, do Sicredi, do Matone, do Topázio, também fui responsável pelo marketing. Trabalhei na George Bischoff, na parte de varejo. Mais recentemente, dei um pulo na inteligência de mercado do Senac. Tive a minha empresa, tive o Farol Coworking, né, que foi uma forma de me aproximar tanto do Hugo quanto do Rafael. Que marca fantástica, assim, tu, a Denise e a outra, Daiane. A Dai, então, paga no site também, né? As duas pagam no site, isso. E a Carol, de parabéns. O Farol, ele realmente uniu muita gente, assim. Ele foi um marco. E tu sabe que até hoje eu converso com as pessoas e as pessoas lembram, e isso é muito legal, muito gratificante, né? E aí eu também tive a minha empresa, que é a Emana, né? Tenho ainda, faço projetos por ela. E hoje eu trabalho em uma consultoria de TI, né? Sou head de marketing da Octafy, além de conduzir outros processos. Mas o que eu queria, assim, hoje trazer para vocês justamente é o tema da comunicação assertiva, de como que a gente pode potencializar a comunicação. Nesse momento pós-pandemia, claro, já teve uma experiência, uma vivência, né, que a gente ganhou com a pandemia em si, né, tipo, não sabemos como fazer, vamos fazer, mas o que eu estava até comentando com o Hugo um pouquinho antes, é que tem dois momentos chaves, assim, principais que a gente tem que levar em conta. Uma coisa é quando a gente conhece já as pessoas e vai para o mundo remoto, né, e a cultura da empresa já vai junto, né? É mais fácil, ela já faz mais parte, né, de quem está ali conduzindo. E a outra coisa é quando a pessoa começa a trabalhar no mundo remoto, né? Então, direto. E não teve essa convivência com a empresa, com a cultura, com a pessoa em si, né? Com o seu líder. Então, isso já mostrou, assim, de cara, dois desafios que a liderança, no caso, tinha que saber conduzir. E uma coisa, assim, que é fundamental, até preparei uma colinha aqui para não perder nada, mas que eu acho que, assim, que é fundamental, né? Primeiro ponto, essa liderança que vai conduzir, primeiro ela tem um processo, assim, de autoconhecimento, entender quem é ela na fila do pão, né? Digamos assim. Hoje, dependendo do autor, a gente pode identificar 6 tipos de liderança diferentes, né? E cada tipo de liderança, claro, ela vai ter algumas características que vão ser mais ressaltadas que outras. Tem algumas que vão ser mais engajadoras, tem outras que vão trabalhar mais realmente aquele estilo mais autoritário que vai mandar e que todo mundo vai seguir, ainda existe, né? E dá certo, será? Prefiro não opinar, porque já deu, né?
Então, existem, são formatos possíveis que ainda existem. Tu não acha que elas coexistem? Tipo, há um equilíbrio, assim, do vai lá e faz, e vamos junto, e vamos fazer? Claro, com certeza. É que, assim, existe o ideal olímpico e existe o que vemos por aí. Por exemplo, né, até fazer um paralelo com a guerra. Né? O Putin é esse estilo mais, né? É do meu jeito, vai ser assim, e sigam-me. E deu. Então, claro, a gente não pode dizer que não existe. Eu acho que aí é querer ser muito utópico. Não, todo mundo tem que coexistir, colaborar. É negar um lado da moeda. É óbvio que esse é o que gera melhor resultado. Com certeza, gera melhor engajamento, né? Regra básica, eu não me engajo naquilo que eu não sei. Então, a comunicação ela é muito importante, cada vez mais importante. Então, eu acho que a primeira coisa é que existe esse processo de autoconhecimento, eu entender qual é o meu papel como líder, qual é o meu perfil. E, bom, daqui um pouco eu identifiquei que eu sou mais autoritário, ou sou mais quieto, não falo tanto, ou sou mais analítico, né? Porque dependendo da empresa, da cultura, cabe também outros tipos de liderança, né? Então, em primeiro lugar, é entender isso, né? Fazer esse processo de autoconhecimento para, então, observar com quem que tu tá falando, qual é esse público que tu tá falando, para ver, então, qual é a melhor forma de eu motivar ele. 55% da comunicação, gente, acontece por elementos não verbais. Sim. Então, se já começa por não verbal, a questão da câmera fechada já é um complicador. Sim. Eu não consigo ver a reação da pessoa, eu não consigo perceber as nuances que a comunicação verbal realmente, não verbal, né, possibilita, que é a questão da postura, se a pessoa realmente está interessada, prestando atenção. Esses dias eu estava falando com uma amiga, ela trabalha num banco, e ela só está trabalhando remotamente com seu time. Ela disse que ela explica as coisas para os seus liderados e que dá um tempo e ela tem que voltar a explicar, porque no fim a pessoa não estava prestando atenção, estava no celular, estava fazendo outras coisas. Então, assim, regra básica, que é aquela coisa, gente, o óbvio precisa ser dito. É tu fazer uma coisa de cada vez e fazer ela bem feita. Né? Então, se a gente está conversando, não, eu vou estar 100% focado em ti. Sim, a mesma coisa que o celular tivesse o celular, né? Aquela entreguidade. O smartphone ficasse tocando, que o telefone ficasse tocando a todo instante enquanto a gente está conversando. Sim, e aí tu tá atendendo, falando, olhando. Onde é que a gente estava mesmo? Pois é. Então, assim, ela já me pontuou isso. Carol, eu tenho que ficar repetindo 3 vezes depois as coisas, porque as pessoas não estão prestando atenção. E parece uma coisa básica, mas isso acontece. Então, assim, a câmera aberta, ela ajuda a concentrar. Ela não evita que acontece, né, esses momentos de, ai, não, estão me chamando, estão me demandando. E também tem assim, ó, se tu tá em casa, às vezes tu tem que estar ali cuidando do filho junto, né? O filho te demanda. No meu caso, eu tenho um labrador, o labrador vem, se mete no meio das minhas pernas, coisa mais linda. Acaba dispersando. Tu sabe que quando eu tô editando vídeos, né? Eu também sou editor de vídeos. Sim. E aí eu tô em casa, uma lambida da Laika na minha mão, que é o sinal dela que ela quer passear comigo, me destrói. Assim, tipo, eu perco todo o fio da meada. Eu tenho que levantar isso aí, não tenho o que fazer. Então isso é complicado, mas o que eu acho que é importante, assim, se tu te propõe a fazer uma reunião remoto, te concentra naquela reunião. Ficou já com uma dúvida, mas tenta esclarecer na própria reunião. Não tenta jogar para depois, porque isso vai comprometer, vai desgastar aquela relação que tu tem, né, com teu até porque líder, a cabeça não é o melhor lugar para guardar as coisas, né? Então, se tu tem alguma questão para ser resolvida, que ela seja resolvida rápido, porque daí tu segue na mesma linha, na mesma sequência de raciocínio e não guarda para depois, para maturar, para pensar e tudo mais. E daqui a pouco o entendimento dentro do próprio cérebro vira um telefone sem fio. Sim, aí fica fica depois com as dúvidas e não esclarece. E é isso aí, também da comunicação verbal. Tu acha que entendeu uma coisa e daqui a um pouco não é bem aquilo que tu entendeu. Então, é bom assim, tem dúvida, esclarece. E outra coisa que eu acho assim fundamental, gente. Se tu vai para uma reunião, é porque tua função é importante ali. Sim. Não fica quieto, sabe?
E isso é uma questão importante, assim, na comunicação, e tu entendendo o teu papel, né, que é se desenvolver dentro de uma carreira. Se tu tá naquela reunião, é porque a tua opinião é de fato importante, não é para tu passar observando ela, né? A pior coisa que tem é tu ver que tem várias pessoas e a criatura tá lá só observando. Não, dá tua opinião, participa, questiona, não tá errado, sabe? Não tá errado questionar, eu tô com ruído em casa, não sei o quê. Tá, Aí a gente entra naquela linha tênue de ser figurante ou o protagonista, né? Perfeito, exatamente. Tu tem que ser protagonista, mesmo numa reunião remota, que daqui a um pouco tu foi convidado para poder acompanhar. Faça perguntas, se posicione, mostre que tu tá ali, que tu tem algo a agregar. Isso, claro, tu sabe que para a mulher, historicamente, isso é complicado, porque a mulher está há pouco tempo ainda no mercado de trabalho, a mulher tem muitas crenças limitantes, o homem acaba se posicionando mais. E isso a gente também tem visto, sabe? Que as pessoas participam e têm medo de falar. Não tenha medo de falar, sabe? O pior medo é justamente ser invisível no processo, né? Então, fale, pensa, estuda quem está participando da reunião. Ah, eu não sei o que eu vou falar. Então, estuda quem é que está ali na reunião. Ah, eu fui chamado. Estuda, te prepara para a reunião, né? Eu sei que às vezes no corre-corre não dá, mas a gente tem que fazer o dever de casa também, né? Ah, eu tenho dificuldade de falar. Então, espera as pessoas falarem, verem o que as pessoas estão falando, aproveitar o gancho do colega, e aproveitando isso que ele falou, que tem um pontamento interessante, eu gostaria de abordar também, gostaria de ver tua opinião sobre tal coisa. Tu potencializa o assunto e depois tu dá sequência. Exato, e sempre se focando em fatos e dados, uma coisa bem básica também. Mas se tu te foca em fatos e dados, tu não tem como se perder em devaneios, ou divagações, ou dispersar, porque também uma coisa importante no mundo remoto é essa assertividade do tempo, né? Tu te propõe a fazer uma reunião de uma hora, vamos cumprir uma hora. Não, quando tu faz além disso, realmente começa a ficar desgastante. Monta uma pauta, né? Vê quais são os assuntos que são importantes. No final da reunião, tu pode revisar esses pontos. Sem pauta, a reunião começa a ir para um monte de... Começa a falar do tempo, do tapa na cara, do Oscar, que é o assunto. E aí já começa a dispersar. E aí, no final, que também eu acho que é importante, é combinar os próximos passos. E delegar quem vai ficar responsável por quê. Sim, qual vai ser a ação daquela reunião. Exato. Mas isso às vezes acaba faltando. Até a gente está com o Carlos Pietro aí. Bem-vindo, Pietro. A gente falou no último Macrotalk sobre o KR, né? Então é justamente isso, né? A gente ter esses planos de ação aí para chegar nos objetivos. Claro, nas nossas metas macros, né? Que depois a gente vai seguir. E aí, claro, existem algumas ferramentas que podem ajudar nisso, né? Então, tem ferramentas que são colaborativas, que nem o Trello, né? O Trelinho o Rafael gosta ali para a gente ver os posts, as ações de marketing da MacroOffice. É muito bom, porque eu acho ele bem claro e tu pode ir agregando conteúdos, né? E aí tu já vai enxergando o que tem para fazer e o que foi feito e ver o andamento dele. E outro que eu gosto bastante, assim, de trabalhar, que está crescendo, cada vez mais eles estão colocando mais aplicações nele, é o Miro, que também é bacana. O Miro, tu pode montar os post-its, pode montar alguma coisa de processo também. Até 250 pessoas simultâneas, se não me engano, mas o Miro é tipo um Jamboard, né? Isso. E é bem legal, ele ajuda bastante, né? Possibilita que tu tenha essa conexão com mais pessoas, colabore e faça as pessoas também realmente participarem. Então, isso sim, são coisas, assim, elementos básicos, assim, que a gente pode levar em conta na hora de se comunicar melhor, né? Então, assim, eu fiz um super... Fez um looping, overview, agora a gente volta para o mundo. Mas, enfim, fundamental se entender dentro desse processo na fila do pão, quem tu é como líder, né? Entender, assim, as tuas potencialidades. Hoje se fala muito da questão da inteligência emocional, né? Então, por exemplo, ontem, o caso do Oscar é um exemplo claro... Aquilo lá foi de verdade, será, cara? De inteligência emocional. Estão falando de tudo. Desde que daqui a um pouco foi até fake para gerar... Sim, porque o Oscar, teoricamente, perdeu muito de audiência. Né? É o que falam. Mas, olhando assim, de forma crua, o episódio, de forma crua, parece que ele perdeu o controle, agiu
pela emoção, né? E inteligência emocional é isso, é tu saber ter uma melhor gestão das emoções. Ele teve, acho que uns 30 passos para pensar no que ele ia fazer, né? Mas não deu. Então, e nós como líderes e funcionários, quantas vezes a gente não engole sapo, Quantas né? vezes a gente explode. Que a gente explode, manda tudo para aquele lugar, né? E depois se arrepende, né? Ou deixa de falar daqui um pouco uma coisa que era importante falar, mas é o jeito que vai falar. Então, a comunicação e a inteligência emocional, elas acabam caminhando muito juntas, né? A gente vê, por exemplo, um livro básico, gente, é da década de 60, mas existem várias instituições que trabalham, e ela ainda é trabalhada hoje, que é a questão da comunicação não violenta, né? Que é um psicólogo que escreveu, e existe um instituto dele ainda hoje, com vários conteúdos gratuitos, que justamente ajuda a tu te relacionar melhor. E isso serve não apenas no mundo profissional, mas no mundo pessoal. Por exemplo, quando tu já começa falando sinto que, tu já te perdeu ali na história, né? Então, quando tu fala sinto que, tu não tá, de fato, tu tá meio que te projetando em cima do outro, e tu já tá responsabilizando o outro em cima do que tu tá sentindo. Tu pode falar de sentimentos, mas tu tem que puxar sempre para ti, porque aí vai gerar empatia e vai gerar a conexão. E aí tu vai se fazer ser melhor ouvido, né? A gente sempre tem que partir do princípio que comunicação é uma relação de dois lados, né? Eu vou falar, mas não quer dizer que o outro lado vai entender aquilo que eu quero transmitir. Não é, eu vou falar e o que eu falei tem que ser entendido universalmente como eu quis que isso... Exato, não quer dizer nada. Por isso, gente, que é tão importante a gente entender com quem que a gente está falando. Tem um pareamento, assim, tipo, Sim. fazer um pareamento, tipo, tu saber um nivelamento com quem tu está falando, a cultura, o estado daquela pessoa, A educação, background, toda a história dela. tudo. Por exemplo, no jornalismo a gente tem uma dica que é sempre se comunique pensando que tu está falando com uma criança de 5 anos. Sendo que hoje, gente, 5 anos é muito diferente do que era, né? Uma criança de 5 anos é que é o que te dá um baile, né? Ela me dá um baile ali, ela sabe mexer num tablet melhor do que eu. Mas, enfim, imagina que tu tá conversando com uma criança, o tipo de vocabulário, às vezes a pessoa não entende o que tu tá falando, simplesmente não entende aquele vocabulário. Então, assim, tu transmitir, né, que tu tá falando com uma criança de 5 anos, tu sabe que aí tu vai estar usando, projetando uma conversa que realmente para ela vai ficar mais fácil assimilar. Não é para falar, ai, coisa linda, não, que coisinha linda. Não é isso, é o processo de tábula rasa. A gente parte do princípio que a pessoa não sabe aquilo que tu quer que ela entenda ainda. Não é chegar lá e, ai, que coisinha linda. Não é falar com uma criança de 5 anos dessa forma. É de outra maneira, né, cara? É linguagem jornal do almoço. Muito bem. Linguagem jornal do almoço é assim, gente, comecem a reparar. Eles cuidam os termos que são usados, né? São mais coloquiais. Então, isso facilita a comunicação, né? Então, isso, assim, é primordial para tu justamente ser melhor entendido, né? E aí, por exemplo, é muito, muito melhor quando tu fala me fiz entendido do que tu falar entendeu? Tu entendeu? Porque aí tu já tá projetando no outro que ele tem que te entender. Mas, na verdade, quem está transmitindo a informação é que é responsável pela comunicação. Então, isso, assim, também é primordial. Não adianta a gente ficar projetando as nossas coisas nos outros, né? A gente tem que entender que a gente tem um papel líder nisso. Hoje em dia, Carol, as coisas estão muito corridas, né? Mas uma técnica que o pessoal utiliza bastante, o pessoal de RH, beleza, entendeu? Tá, e o que tu absorveu da nossa conversa? Sim. Mas tá tudo tão corrido hoje que as pessoas não conseguem parar para fazer isso. Mas é uma técnica que funciona bem, a pessoa acaba fazendo uma síntese do que ela entendeu. Sim. Daí tu consegue na hora, naquele tempo, aqueles 10 minutos do feedback, no final, ali tu consegue, não, peraí, só um pouquinho, não foi isso que eu quis dizer. E aí, sim, aí tu clareia. Tu tem as deixas que tu perde, a gente estava falando no início do Macro Talks hoje, sobre as pessoas já começarem na empresa no online e não terem ido pro presencial. Isso? Isso. Eu me fiz entender? Sim. Tá, beleza.
E aí, cara, o problema é que quando tu não tem o contato, essas deixas que a gente está tendo, eu e a Carol aqui, é como se nós dois estivéssemos falando com câmeras fechadas, a gente não tem essas deixas, e aí não tem como ter esse bate-bola, né, para ter uma comunicação mais rica. E aí que mora a dificuldade. Claro, e é muito grande. Que também, assim, uma coisa que é importante, quando eu vou dar um feedback, às vezes eu dou muita informação. E a pessoa não vai conseguir absorver tudo. Então, assim... A lei do vídeo, o cara, nos primeiros 8 segundos, daqui a pouco a primeira desagrado, mensagem desagradável, o cara desliga. Só naquilo. Ele desliga, ele já fica triste, ele já baixa a cabeça, ele já vai indo embora e tá falando, ele já... Então, feedback mesmo. Se tu vai falar, fala após o episódio, focado naquela situação. Não traz todo o universo. Eu tenho que fazer uma avaliação de desempenho. Aí também faz uma pauta, que fique tarefas, que isso fique acordado, que fique registrado. Porque também, assim, se tu traz muitas informações, a pessoa não vai registrar. Isso também é uma dica que vem do jornalismo, né? Quando o repórter quer dar uma sacaneada, ele pergunta muitas coisas. Uhum. E aí termina com a pergunta-chave. E dá uma embaralhada em quem está sendo entrevistado. Se o entrevistado é safa, estou usando um termo assim, amigo, né, gente? Safa. Ele vai escolher a que interessa a ele. Vou te responder, não. Mas não, o cara pode dar uma embrulhada e por onde que eu vou começar, sabe? Então, é a mesma coisa no mundo corporativo. Tu tem que fazer isso. Então, assim, numera. Fazer isso, 1, 2, 3, 4. Prioriza. Vê o que realmente é urgente, o que tem que ser feito, mas tem que esperar, e o que pode entrar na fila, né? Hoje, também, em função de 1000 informações que a gente tem acesso, e demandas e atividades, a questão da organização acaba sendo, assim, primordial para a comunicação e para a vida do trabalho fluir, né? Então, isso, assim, é fundamental. Tem que estar bem registrado. E tem uma ferramenta que, além do feedback, que eu acho muito interessante, que é o feed para frente, é o feed forward. Uhum. Que é, em vez de tu focar... Geralmente o feedback, ele é focado numa situação. Uma situação, inclusive, pode ser traumática, né? Sim. E aí, no momento que tu liga esse trauma, a pessoa desliga e para de te ouvir. Então, na verdade, assim, tu pegar e focar no futuro, o que pode melhorar, aconteceu isso, ponto. E tu já vê, bom, a gente precisa agora trabalhar junto para que as coisas melhorem e a gente possa, no futuro, ter isso. Ou então, bom, a gente não fez isso, e, isso atrapalha um pouco o andamento da empresa. E a gente precisa enxergar que fazendo isso, a empresa vai para frente, a organização vai para frente, tu vai crescer, tu vai se desenvolver, tu vai ficar melhor. Então, esse é o objetivo da gente estar conversando. Então, acho que o feed forward, ele entra aí na comunicação, acho que isso. Não sei, claro, doutora, tô certo? Não, tá certíssimo, não precisa nem olhar minha cola. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Não, e o que é importante, assim, do feedback? No meu caso, até, eu ficava traumatizada. Cada vez que me chamava, ai, meu Deus, o que eu fiz? E não é só eu e um monte de gente, né? Porque o feedback, se não é bem conduzido, ele gera um trauma. Sim. E aí a pessoa já fica ansiosa. Lá vem ele me já de novo. Já gera uma ansiedade antes de acontecer. Então, tu também tem que saber lidar. Não vamos sofrer por antecipação, porque nem sempre vai ser ruim. Às vezes pode ser uma coisa muito boa. É raro, mas acontece muito. Mas o que é importante, assim, é também separar. E aí, de novo, entra a questão da inteligência emocional. Vamos lá, não vamos sofrer por antecipação, vamos viver este momento, né, e ver o que vem e sempre levar de uma forma propositiva, mesmo que a pessoa que esteja comunicando, daqui a pouco não saiba comunicar bem, né, então isso eu acho que é fundamental. Comunicar, a gente se comunica desde que a gente nasceu, né, Sim. Desde o tapinha lá na bunda, né, Sim. Mas quem disse que a gente sabe se comunicar? Né? Eu não... Tem momentos que eu acho que a gente está desaprendendo, porque, por exemplo, quantas vezes a gente liga hoje em dia para as pessoas? Quantas vezes a gente atende, né? Porque eu fiquei vergonha, eu sou um que não atende telefone. Acho que vocês também, né? Pois é. Eu projetando aqui, né? Mas, enfim, eu não atendo mais telefone, eu não sei mais o que é telefone. Dificilmente. Eu só atendo do meu namorado, e olha lá. Tem tanto robô, teu namorado te liga? Ele me liga. Quantos anos ele tem? 60? É que a gente é old school.
É old school. A gente é old school, a gente legal. se liga. Muito tri. E aí dão boa noite, aquela coisa? Boa noite. Quando eu tô acordada. Mas sim, desliga tudo, desliga. Mas isso é importante, porque são habilidades que a gente está perdendo. É verdade. A gente está perdendo essa habilidade. E aí, daqui a pouco, verdade. Começaram a criar o áudio. O Hugo é um que gosta de mandar áudio. Mas agora a gente tem um acelerador do áudio. Só que como tu ia falar rapidinho, não é o caso. Mas esses dias eu estava com umas amigas e elas acelerando o áudio. Apareceu, acho que uma pergunta. Eu detesto falar o telefone. Todo mundo detesta, Thalita. Todo mundo, não posso te generalizar, né? Mas dificilmente eu falo no telefone. Quando toco o telefone da mãe ou da esposa, eu já fico apavorado. Já acha que é algum problema. Aconteceu alguma coisa, né? Que não pode esperar, né? Porque o áudio hoje é essa comunicação assíncrona, nos ferra. O cara te manda o áudio e aí é cliente ou é família, e aí o pessoal acha que tem que responder na hora. E aí tu tá fazendo alguma coisa, tipo, tá lá no banheiro lá, e aí, porra, por que tu não me respondeu ainda? E aí esse negócio, entra outra jogada, né? Comunicação assíncrona. Né? A gente entrou o Heidegger fala que é o seguinte, a gente tem universos diferentes realidades acontecendo na linha do tempo. Então, tu tá fazendo uma coisa aí ou outra aqui. Então, eu tô montando uma sala, por exemplo, eu troquei de sala agora, e eu tô montando uma sala e o cara me ligou, e, mas o Hugo não me atende, o Hugo não gosta de mim. Me odeia, não vou me falar com o Hugo. Né? Sim, dá de tudo. E o que é uma coisa também importante, né, que aí foi decorrência da pandemia, fazer as reuniões remotas, usar mais áudios e tal, evitar a câmera aberta. E aí agora a gente está se reacostumando ao mundo presencial. Então também a gente tem visto pessoas que estão evitando ir para o mundo presencial, que ficaram até com dificuldade de socializar, né? E isso a gente tem visto bastante sim no mundo, agora que os eventos estão voltando, né? Sim. E aí eu ainda tenho pessoas, contatos que, não, vamos fazer uma call, aí faz pelo menos um call por vídeo para se ver, mas tem casos que não, né, que ainda com a câmera desligada, tu nem conhece a pessoa e tá fazendo com câmera desligada. Falou dos eventos voltando, Carol, hoje a gente tem um novo cliente aqui entrando numa dos nossos escritórios, e ele fez um café da manhã, e aí ele juntou toda essa galerinha, é uma empresa de tecnologia. Então ele tem a galerinha assim, ele tem 10 no escritório e 40 em casa. Em casa, onde for, anywhere office. E hoje eles estão todos aqui, né, vieram tomar café aqui, vão subir no terraço lá. E por que ele fez isso? Eu conversei com o Leal hoje, da Fortiori. Cara, senão não engaja. Exato. Senão não engaja. Eu tenho que trazer eles para perto de mim, pelo menos uma vez por mês. Senão não engaja. O cara tá lá, não abre a câmera, eu não sei quem ele é. Isso. Eu só falo com ele por chat, eu só falo com ele por WhatsApp. Ele não manda áudio, ele só escreve. Ele escreve mal. Sim. É VC, TBM, enfim, né, o dialeto do internetês, né? E aí o que acontece? Não consegue engajar um colaborador assim, tá? Então, na opinião não existem verdades absolutas, né, gente? Mas na opinião desse meu cliente, do Alexandre Leal, para engajar a galera, tem que trazer para perto. Principalmente esse pessoal desenvolvedor, né? Sim. Rafa, temos alguma interação aí? Fica à vontade. Isso, temos interações. A Thalita abriu a câmera, não sei se ela quer também falar mais sobre o ponto ali da questão de ela não gostar de falar no telefone, né? Mas importante. Então deixar ela à vontade aí, mas o Leandro também mandou aqui no chat a seguinte observação: meu telefone é tudo, menos comunicação por voz. É só WhatsApp, mensagem de áudios, agenda, relógio. A última ligação recebida foi há 3 dias. Eu não sei se o Leandro também quer falar alguma coisa. O Leandro é o coworker número 1 aqui, depois que nós abrimos os espaços, o celular serve para isso também, ó. Pois é. Mas fiquem à vontade aí, por favor, Thalita. Vamos ter a tua experiência no telefone. Se a gente puder falar, eu gostaria de fazer. Claro, dizer que... Claro, eu não sei, desculpa, me atravessei. Não, eu ia dizer o seguinte, que quando eu era apaixonada por falar ao telefone, meu sonho era ter um telefone, sabe? E hoje eu tenho horror, quando me liga, eu deixo passar, e aí mando, tu me ligou, pode ser um áudio? Então, é feio, eu sei, mas é muito mais prático, muito mais objetivo, e eu não me importo que mandem podcasts, assim, então para mim tá tudo certo.
Tudo bem, beleza? E tu, Leandro, que tu ia falar do teu telefone, eu sei que tu lida bastante com as tuas calls, tu faz muita auditoria, Pra quem né? não conhece, né, eu sou consultor de empresa. Ó, isso aí é um tiro no pé, isso aí é o Wi-Fi da MacroOffice. Esse cara tá dentro da MacroOffice e o Wi-Fi dele acabou. Isso é um tiro no pé, tá? Pode continuar, cara. Posso? Recomeço? Pode. Vou recomeçar então, tá? Consultor de empresas, eu tenho 66 anos, uma larga experiência e tal, de trabalho sempre presencial. Consultor vai na Larguíssima. empresa, precisa muita comunicação, ouve dar feedback e tal, recoloca processos em outros rumos e tal, né? De repente, chega em março de 2019 e diz, Leandro, tu não vai mais nas empresas. Agora tu vai ficar lá na MacroOffice, liga uma telinha e tu vai fazer tudo que tu fazia antes de auditoria. Quem é que te fez essa maldade, cara? De auditoria, de consultoria, agora só pela telinha. Bom, eu odiei, certo? Eu odiei e tal. Não vai funcionar e tal. E realmente. Teve algumas dificuldades no início, né? No início, perde muito. Mas aos poucos, depois de um ano, quase 2 anos fazendo esse trabalho remoto, eu voltei no cliente assim, agora acabou a pandemia, vamos retomar o presencial. Resposta, Negativo. Não precisa. E essa é uma tendência que veio para ficar. Não, senhor. Vamos continuar remoto. Legal, cara. Tecnologia e tal, grande e tal. E ela tem um funcionário. Tá cortando um pouquinho teu áudio, Leandro. Tá cortando falhando. um pouquinho teu áudio. Mas eu entendi a tua mensagem, cara. A Carol até falou que essa é uma tendência. Que mora em... A Carol falou que essa é uma tendência que veio para ficar, né? Eu acredito muito em ciclos, Carol. Eu acho que tudo está convergindo para... O pessoal... Muita gente fala que o coworking morreu. E não é porque eu tenho um romantismo por coworking. Há mais de 14 anos eu trabalho com um centro de negócios, escritórios e escritórios virtuais e grandes cases assim, Sicredi, ThyssenKrupp, Yara Fertilizantes, 120 usuários, 200 usuários aqui na Macro, mas eu acho que é um ciclo, eu acho que o rebote vai ser muito grande, porque as pessoas em casa e as pessoas em Anywhere Office, elas ficam sem... Esses dias eu tenho uma segunda atividade sem ser Macro Office, e eu fiquei perdido na cidade e eu não sabia onde é que eu ia trabalhar nas minhas férias. Adivinha onde é que eu vim parar? Onde eu vim parar, né? Então, acho que vai ter um rebote muito grande nessa situação de... Mas, realmente, assim, é um negócio... Eu vou usar uma palavra batida, tá, pessoal? Mas é um negócio híbrido, tá? Literalmente. Tipo, quem não trabalhava online vai ter que trabalhar online. Antigamente, há 2 anos, a gente tinha a opção de não trabalhar online. Tinha essa opção. Pratilene, agora, quem não trabalhar online está correndo o risco de virar um orelhão de fichinha. Isso. Né? Pode estar lá, mas dificilmente vão usar. E o que eu acho que também assim, é importante, que eu lembrei quando o Leandro começou a falar, né, e fazendo um paralelo também com essa turma de tecnologia que veio aqui para um evento presencial. A gente está lidando agora também com muitas gerações. E cada geração tem o seu estilo. Então, esse pessoal de TI é uma galerinha nova, que é um nativo digital. Ele já não vem com o hábito do telefone, sabe, Thalita? Tu já se desprendeu dele. Eu ainda tô ali, né, a embaixadora do telefone. Mas também selecionado, né? Desliga tudo. Mas que eu acho que é importante é que isso também é importante, é um ponto na comunicação, né? Se a gente está lidando com diferentes gerações, como que a gente vai fazer com que todos vão se engajar e vão entender o que tu gostaria de transmitir e de tarefa que tu quer passar, né? Então, o que é fundamental também, além da questão da organização que eu já tinha comentado, é ter esses momentos. Então, teve um momento presencial. Se vai fazer uma reunião, né, que nem o Leandro trouxe, vai ficar no mundo remoto. Então, ter uma sistemática de reuniões, né, vai ter uma reunião de pauta assim, que vai ser fixa,
né? A gente, uma vez por semana, vai revisar o que foi falado, ou vai fazer um follow diário. Então, tudo isso são rotinas que tu vai organizar para ajudar a comunicação realmente fluir, né? E são coisas que a gente não se preocupava há 2 anos atrás, mas que agora é fundamental, porque as demandas, as tarefas permanecem, né? A pandemia acabou fazendo a gente prestar atenção em algumas coisas que a gente não tomava tanto cuidado, né? O Rafinha tá chamando ali. Manda aí, Rafa. Abre o coração, Rafa. Isso. Aí, ó, conectado com essa abordagem que começou ali com o Leandro, né? A Thalita deixou uma observação também para nós ali no chat, mas eu não sei se ela quer abrir o áudio, ela mesma falar. Sim, posso falar. Então, é que no meio da pandemia começou a se proliferar e se popularizar algumas plataformas, né? E uma dessas soluções é para atendimento online. Então, o Leandro estava falando que trabalha com consultoria, meu marido também trabalha com consultoria também há muitos anos, e ele migrou para o digital, né? Então, tem uma plataforma onde estão todas as documentações dos clientes, fica tudo registrado ali, e 80% dos clientes deles são dessa forma, né? Então, ele pode atender todo o Brasil. E, claro, existem clientes mais tradicionais que optam pelo atendimento presencial, ainda mais como é essa questão de processos, desenho de processos e também era da qualidade, né? Mas aí, claro, o investimento acaba ficando um pouco maior, né, gente? O digital também tem essa questão de baixar o valor do investimento do cliente, né? É o ônus e o bônus, né? Como diz o Eduardo Olderbaum ali. Porque a gente tem essa facilidade de trabalhar home office, mas a gente tem também um perigo, né? Um risco grande aí de desengajamento. E os custos, né, que estão ligados em cada esfera. A esfera presencial tem custos, tem luz, tem vários custos envolvidos, e a esfera também, home office, ela vai ter outra situação que tu vai ter que ter uma plataforma aí de um custo de servidores, né, uma AWS da vida, né, Pietro, né, para segurar a bronca lá de segurança, e a gente tem um serviço escalonável lá para rodar o nosso software. Então, isso tudo vai ter o ônus e o bônus, né? Então, de trabalhar online e trabalhar presencial. Mas eu ainda acredito que trabalhar presencial é a fator-chave para engajamento. Já que os canais de comunicação, alguns estão em declínio, tipo a ligação telefônica, né? Alguma coisa nesse sentido, acho que o presencial está cada vez mais fortalecido. Sim, eu acho que ele está sendo ressignificado. E Boa, ele também tem a ver com o próprio estilo de trabalho, gente. Se a gente for pensar, aquela necessidade que a gente tinha de ser controlada, o regime mais tradicional de trabalho, isso teve que mudar, né, com a pandemia. Total. A pessoa teve que trabalhar em casa e o gestor teve que entender que não podia ficar controlando se às 9 horas da manhã a pessoa realmente estava começando a trabalhar, porque não tinha o ponto para bater, né? Então, claro, tem algumas questões que são, assim, sindicatos legais, de justiça do trabalho mesmo, brasileira, mas que elas caíram por terra e que hoje está sendo muito repensado esses modelos de trabalho, porque, assim, tu não precisa daqui a um pouco cumprir as 8 horas pontualmente para saber que o negócio está sendo feito. Tu pode fazer entregas, né, e se observar essas entregas, que aí tem a ver com o OKR também, né? E além dessas entregas, tu não precisa fazer naquelas das 9 às 6, não sei o quê. Não importa o horário que tu trabalha, importa são as entregas que tu faz. Exato. Então, o trabalho ele também está sendo ressignificado em função de todo esse movimento pandêmico aí que a gente viveu. Quem chama? Acho que foi o Espirro, Pietro. será? Acho que foi o Pietro, não sei se era com a gente ou abriu o áudio sem querer. Não, eu falei aqui, desculpa, pessoal. Pode falar. Caído da conexão subindo no elevador. Tu pode falar quando tu quiser, cara. Tá ótimo. Mas eu acho que isso é um ponto bem importante, assim, que tem tudo a ver com comunicação, com esse mundo novo que a gente está vivendo, com se acostumar com o presencial. E aí, se acostumar com o presencial, um dos estudos que eu vi que saiu, assim, essa semana, que a maior dificuldade, que as pessoas até querem voltar para o presencial, mas a dificuldade é acordar mais cedo, se organizar, organizar os filhos, o deslocamento.
o que as pessoas mais têm falado é a história do deslocamento. E o deslocamento ele ainda é um entrave ainda, né? E hoje é cômodo, né, gente? Imagina, tu tem uma reunião, sei lá, começa a trabalhar às 9h. 8h30, dependendo, tu pode estar acordado ali, tranquilo, suave na nave, para se organizar, começar o dia. É uma facilidade. Tu acabou ganhando tempo, então isso também acaba sendo um empecilho ali, né, para o retorno do presencial. Mas o que eu acho que é oportunidade, né, até olhando em termos de eventos, de comunicação, é que quando as coisas acontecerem, elas vão ser com muito mais qualidade. Quando eu escolher ir num evento, é porque eu realmente acredito naquele evento. Porque eu sei que eu vou ter que me deslocar, algo que há 2 anos eu não fazia, e para eu me deslocar, esse evento tem que valer a pena. É um conteúdo que vai me agregar. Então, eu realmente vou para o presencial, porque é um conteúdo que vale a pena estar. É um café da manhã com meus colegas, e a gente ainda vai receber um conteúdo especial para isso. Então, eu acredito que os momentos de comunicação vão ser mais qualificados em função que a gente vai valorizar mais ainda o presencial e vai valorizar mais ainda essas conexões, né? Não, vale a pena eu sair de casa e estar lá presencial, porque realmente tem muitos ganhos que só o ambiente físico, a troca, possibilita. Deixa eu dar um exemplo. Há quanto tempo a gente se conhece? Então, gente, a gente se conheceu na pandemia e só foi online. Olha que coisa. Hoje é o primeiro dia que eu tô vendo a Carol. O Rafael, eu só conheci online. Me encontrando presencialmente com ela. O Rafael eu só conheço online, né? Porque é um preguiçoso, que não vem e tudo mais. Não é a pandemia, é um preguiçoso, né? É um vagabundo, né? Um cara fica em casa, tirado. Ele não entendeu ainda a importância do presencial, da conexão real. Exatamente. Ele não deu esse valor ainda. Não, é o tchacapacune da interação, né? Da comunicação, né? Mas, enfim, foi brincadeiras à parte. Cada um tem seu tempo, né, para aprender essas mudanças bruscas que acontecem no nosso contexto. Mas é isso, que a gente também está se readaptando, né? É uma aclimatação, né? Aclimatização. Não, aclimatização é com ar-condicionado. Aclimatação. Vamos imaginar que a gente está indo para o Everest. Tu precisa ir, né, etapas. Vamos juntos para o Everest. Vamos juntos para o Everest, mas tu chega no acampamento base, que são 5.000. Tu tem que ficar ali uns 2, 3 dias, né? 5.000 metros de altura. Tu tá ali, aí depois tu para a próxima fase, tu tem que esperar para ir no 7.000, e depois, quando tu vai atacar o cume, né, que é 8.000 e pouco, tu entra numa fila e tal, usa um oxigênio para chegar lá. Então, são etapas, não é tiro rápido, é etapas. E eu vejo que é a mesma coisa na pandemia. Vocês devem estar pensando, né? Nossa, ela sabe tudo de Everest. É uma paixão minha, eu nunca fui. Mas eu acho o máximo essas coisas de... Legal, tu tem um sonho em escalar o Everest? Tem um coach bem legal para te indicar. Tá. Um coach que ele disse que vamos subir comigo lá e acabou... Me passa esse contato. Mas sim, eu admiro esses esportes, assim, de radicais. Muito bem. Sim. Mas, Carol... Breda, já que o Breda fez essa provocação aí, agora ele vai ter que me aguentar. Mas isso é legal, sabe? Isso que aconteceu agora foi muito legal. Fiquei pensando, né? Eu e o Breda só nos conhecemos digitalmente, virtualmente. Mas existe um processo de trabalho tão bem organizado que faz com que a gente esteja conectado, né? Há quase 2 anos aí, né? Ou mais, até nem me lembro mais. Tá fechando 2 anos agora. E a gente criou uma confiança, um relacionamento tão assim, conectado, que a gente se trata como se a gente fosse amigo mesmo, assim, né? O Breda faz as brincadeiras, eu mexo com ele e tal. Eu consigo fingir bem, né? Mas isso é muito legal. Isso é muito legal quando a gente consegue, apesar desses desafios que tem, da gente se tornar realmente digital, né? A gente consegue criar essas conexões que são criadas muito mais rapidamente. Isso realmente, né, no presencial acontece muito mais rapidamente, né, nesse formato, mas também é possível criar no formato digital. Claro, a sinergia, né, vocês conseguiram criar um processo que a sinergia só
se potencializou, né, entre vocês. Na verdade, é muito bacana. Na verdade, a 361, a agência do Rafa e da Paula, é algo que é um braço direito da MacroOffice. O que eu não tenho dentro da MacroOffice, o Rafa completa pra gente. Sim. Então, eu fui buscar, com o online, eu fui buscar parceiros né, que pudessem potencializar a nossa, sei lá, a nossa capacidade de criar. E aí eu achei esse cara aí maravilhoso aí que faz um trabalho espetacular com a gente, faz aí no background várias coisas. Prepara esse evento que vocês estão assistindo aqui hoje, que eu até já falei que a gente começou na pandemia e a gente não vai parar, a gente vai sempre fazer, tem mais 4 programados aí para frente, aí já programados, vão ter mais até dezembro lá. Deu uma vontade de falar um negócio que agora eu vou falar. Fala, abre o coração. Só não vai ter em outubro, tá, cara? Porque em outubro eu vou ser papai de novo. Então, olha que legal! Em outubro tu já não marca nada que, outubro eu vou zerar a agenda aí, porque eu vou ficar, babando lá de novo, lá, né? Então, mas enfim, galera, é um programa que a gente faz. E o online, e a pandemia, e a questão da gente estar nesse momento híbrido me fez trazer uma equipe bacana, que não é só o Rafa, né? Tem uma galera lá que trabalha com ele, e é o braço direito da MacroOffice, né? Sim. Mas eu acho que sem a pandemia, a gente não teria se encontrado. Isso assim, pois é. Fazendo um gancho, né? Isso também tem um pouco a ver com a pandemia. Não tem como não dizer que não tem como dizer que não, né? Potencializou que é a história das Martechs. Que é esse ecossistema de comunicação, né? Se antigamente a comunicação... Brivia é uma. Isso. Ela até ela mudou o posicionamento agora para Smartech. Smartech. Então, o que a gente vê? Se antigamente, por exemplo, os departamentos de marketing e comunicação eles tinham um fornecedor, agora, em função do nível de necessidades de conexões que a gente precisa, de entendimento do consumidor, a gente precisa de vários fornecedores. Então, a gente não pode ter uma assessoria e uma agência. A gente precisa ter um hub, né? Então, é fundamental tu ter vários fornecedores te trazendo informações e provocações para te se posicionar e se comunicar. Então, tu também tem que saber lidar muito bem com tudo isso. Essa troca ela é muito bacana, assim. E não acontece só com o fornecedor, com clientes também, né? Os clientes nos trazem muito o que o mercado mudou, muito o que o mercado se transformou, né? Depois, nesses tempos que a gente passou aí agora, e a gente está passando, né? E o comportamento do consumidor, do cliente, que seja, cara, mudou demais. E muda todo instante. E aí tu falou de mais outra coisa lá, para a gente poder ter uma comunicação mais assertiva. Essa galera que tá vindo, eu tô vendo gente que eu tinha problema de comunicação devido à diferença de idade, tendo problema com os mais jovens que ele. Sim. Então, tá tendo isso muito hoje. Cara, a galera mais nova são foguetes que saíram, sei lá, cara. E ele é um ativo digital mesmo, sabe? Apego zero. Apego zero. Legal, por que eu tô fazendo isso? Não, então não vou fazer. E aí, claro, tá banalizado, mas é a questão do propósito. Né? Isso não fecha com o meu propósito, não vou fazer. E realmente... Principalmente essa galerinha da tecnologia, né? Os devs, né, que a gente conhece. Porque assim, tem muito emprego, então não quero, amanhã tem outro lugar. E tá tudo certo. Mercado aquecidíssimo. Aquecidíssimo. Então, sim, e aí imagina, se eles não tinham nenhum hábito do telefone, o telefone é da tia véia aqui, e tendo áudio, olhe lá... tu vai dormir agora? Desliga tu. Não, desliga. Então, claro, isso tudo vai se perpetuando, sabe? Então, a tendência realmente é piorar. Eu não sei como é que vai ser daqui 100 anos, que vai ser só essa galera mais jovem, como é que vai ser a gestão. Mensagem do Macro Talks de hoje, a tendência é piorar. Viu? Em termos de comunicação, se não cuidar, e essas olha questões... Olha o contexto, né? Em termos de comunicação, se a gente não cuidar das questões, porque os canais estão fechando. Estão se ressignificando. A gente está mudando onde a gente coloca a nossa energia. Isso, fechando não, ressignificando. Estão se mudando. Se transformando. Estão se transformando. Então, a tecnologia, ela ganhou
e ganha cada vez mais um papel relevante, e a gente nem falou do metaverso, que vai ser um outro canal de comunicação e que talvez... Que é o nosso próximo Macro Talks. Que talvez é o que vai ser o caminho realmente efetivo para falar com essa galerinha. Eu não consigo falar no mundo real, eu vou pro Matrix, que lá no Matrix o negócio vai funcionar. Fica já a provocação e a dica. É tipo professores de ensino médio, ensino fundamental, graduação, o novo ensino médio, né, que estão falando agora. Lá na La Salle, lá o pessoal fala muito assim, que o pessoal tá no TikTok lá. Mas não tem como eu dar aula no TikTok. É a mesma coisa, a galerinha tá no TikTok. Pois é. E os professores estão indo pro TikTok. É o professor que diz que não dá, vai ficar para trás. Vai virar orelhão de fichinha. Sim. Para quem não sabe, antes do orelhão de cartão, tinha um orelhão de fichinha, tá? Que é mais da minha época. Era uma fichinha metálica que a gente colocava e dava direito para ligar 3 minutos. Tá? É conhecimento que eu venho trazer para quem não conhece o orelhão de fichinha. Importante. Já que o vovô aqui deu as caras da idade. A gente se entregou. Tá. Mas isso é fundamental. E aí fica realmente assim, como reflexão. O metaverso vai substituir muitos canais de comunicação. A gente tem um convidado bacana, inclusive coincidência, a Carol tá falando, né, Rafa? Eu acho que o nosso próximo Macro Talks é metaverso, né? Exatamente, sobre o metaverso. Vamos mergulhar fundo para entender esse contexto que está mudando comportamentos e trazendo também muitas oportunidades, né? A gente vai falar de NFT, vai ser um baita do Macro Talks aqui, que nem esse. Que bom, fico feliz. Sim, falamos de muitas coisas, mas elas estão todas relacionadas, no fim elas acabam convergindo, né, gente? Então, isso são tendências, não se encerram aqui também, são provocações, coisas que estão acontecendo. Em alguns momentos pode parecer um pouco filosófico, um pouco old school, né? Mas que eu acho que é importante é entender que o mundo mudou, tem algumas coisas que a gente vai conseguir voltar, mas que vai voltar de uma forma diferente, que a gente vai dar um outro valor para elas também, né, em termos de relações. E tem outras coisas que a gente vai ter que também se posicionar, né? Também de uma forma diferente, né? E uma palavra, assim, que eu gosto muito sempre é a questão do equilíbrio, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. Não existe verdade absoluta. Não existe verdade absoluta e é a soma do emocional com o mental. Não adianta eu só daqui um pouco investir em conhecimento técnico, que é a gurizadinha, mas aí não conseguir me posicionar numa reunião ou ficar nervosa com uma determinada situação, né? Não adianta, tem que ter um equilíbrio em tudo. É saber ter técnica para mexer com as partes externas e ter técnica para saber lidar com as explosões, as emoções que vêm de dentro. Eu não sei como é que a gente está de tempo, mas assim... Tem um tempinho. Esses dias eu conheci um pessoal da Associação Gaúcha de Startup e aí estavam me falando... Bruna Mello? O Bruno. Não, a Bruna Mello ela faz parte da... É a Bruna, a que eu conheço. Eu falei com o Bruno. E aí ele estava falando que uma das questões, assim, de investidor anjo, né, para decidir quando vai colocar a grana na startup é ver se o cara aguenta o rojão. Se aguenta a pressão de ganhar lá 10 bilhões e se ele vai saber fazer a gestão daquele recurso, né, se ele vai aguentar, se ele tem inteligência emocional, né, e eu achei fundamental uma frase que ele falou assim, eu invisto na pessoa, não no negócio, porque isso, no fim das contas, é a pessoa que vai conduzir a história, então, se ela não tiver o equilíbrio entre todas essas coisas que estão acontecendo, né, lidar com pessoas, lidar com pressões, lidar com financeiro, com marketing, com comunicação, ele não vai conseguir fazer o seu negócio girar, né? Então, é importante ter justamente esse equilíbrio. Que bom, querida. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado por estar com a gente. Era sobre comunicação, mas a gente acabou falando de várias coisas. Mas é isso mesmo, é um bate-papo. E como é que o pessoal te acha? Se tu quer que o pessoal te ache também, né? Liga para ela. Dá o teu telefone para o pessoal te ligar. Ai, engraçado. Não, gente, aí depois eu acho que o meu Instagram é a Leal Carolina, cheio de underline, porque eu gosto de dificultar a vida. Mas aí quando tu for compartilhar, tu me marca e aí as pessoas me acham. Ah, tá bom, perfeito. Lembrando que as pessoas vão estar te escutando também no Spotify. Ah, sim, aí também tem meu LinkedIn, que é Carol Leal. Acho que consegue me achar por aí. Eu não vou deixar meu telefone. Não vou facilitar tanto assim a não vida. Gostava de ligação? O pessoal liga para ti. Já dormiu? Não dormiu.
Desliga tu. Desliga Não, isso tu. aí é exclusivo. Aí, ó, privilegiado. Carol, obrigada. Obrigadão pela tua presença. É um prazer te conhecer pessoalmente, Sim, né? Coisa boa, né? Esse lance da pandemia, né, galera? Distanciamento físico, e aí a gente se encontra. E esse foi o Macro Talks, galera, de comunicação assertiva, com essa excelente presença aqui da Carol Leal. Espero que tenham gostado, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando que esse Macro Talks, ele está gravado, esse programa ele é gravado, vai estar no YouTube da Macro Office, vai ser publicado no site da Macro Office e em breve vai estar no Spotify e nas outras plataformas aí de podcast. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Prazer. Valeu, até mais.